Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver o exercício de fixação da página 136, Matemática 5, aula 10. Então agora com esse microfone aqui, eu estou parecendo um jogador de LOL. Na verdade, estou mais para Samira Close. A primeira questão diz assim: uma empresa exporta certo produto. Estima-se que a quantidade exportada Q, expressa em toneladas, para cada mês do ano 2011, seja dada pela função Q igual a 40 mais 4 seno de π sobre 6 vezes x, em que x igual a 1 representa o mês de janeiro, igual a 2 o mês de fevereiro de 2011, e assim por diante. Em que meses a exportação será de 38 toneladas? Utilize a raiz de 3, aproximadamente 1,7, e a raiz de 2 igual a 1,4. Vejamos, ele já me dá uma informação importante. Então, ele quer saber o x, porque ele quer saber o mês, e o x representa o mês, e o que ele já deu, que é a quantidade exportada em tonelada, que é 38. Então, é só fazer uma substituição na função, ou seja, primeira questão, exercício de fixação. Exercício de fixação. Primeira questão aqui, página 136. Na primeira questão, ele dá uma função e eu vou substituir. Eu vou substituir aqui o Q por 38. Vai ficar 38 igual a 40 mais 4 seno de πx sobre 6. 38 menos 40, eu vou trazer o 40 para o primeiro membro, está positivo, vai ficar negativo, é igual a 4 seno, vou botar agora aqui no centro, depois eu boto na questão, de π sobre 6 vezes x, menos 2, é igual a 4 seno de π sobre 6x. Bom, esse 4 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Menos 2 sobre 4 é igual a seno de π sobre 6x. Eu posso simplificar 2 quartos. 2 quartos é o mesmo que menos 1 meio. Vai ficar seno de π sobre 6x é igual a menos 1 meio. Então, eu já reduzi isso daqui, era uma função, quando eu igualei a 38, virou uma equação trigonométrica, e eu já reduzi essa equação trigonométrica àquela forma básica que eu coloquei na explicação. Agora, eu só preciso pegar os dois ângulos que tem o seu seno igual a menos 1 meio, que a gente já viu, é o ângulo de 210, o seno de 210 é menos 1 meio, 210 em radiano é 7π sobre 6, certo? Ou o ângulo de 330, que é 11π sobre 6. Então, eu tenho que fazer as contas para os dois possíveis ângulos. Então, eu vou dizer que esse π sobre 6x é o 7π sobre 6, certo? E aí a gente já consegue descobrir quanto é que vale o x. X vale 7, né? Mês 7 é o mês de julho. Ou então, certo? πx sobre 6 é igual a 11π sobre 6. De novo, cancela, cancela, cancela e cancela. Vai sobrar x igual a 11. 11 é o mês de novembro. Então, os meses em que vai se ter os valores o valor igual a 38 toneladas é no mês de julho e no mês de novembro. Então, nesse caso aqui, o item correto é o item D, julho e novembro. Deixa eu pegar aqui as anotações. Tem uma caneta aqui, certo? Então, vou marcar aqui. Item D, julho e novembro. Vamos ver, então, agora a próxima questão. A questão 2, o que é que ela diz? A segunda questão diz assim: sabendo que cosseno de 3x é igual a menos 1, quais os possíveis valores para cosseno de x? Ora, a gente sabe
que os ângulos que produzem o cosseno, aliás, o ângulo, né, em uma volta, o ângulo que produz o cosseno igual a menos 1, o ângulo que produz o cosseno igual a menos 1 é o ângulo de 180, tá certo? Se cosseno de 3x está dando igual a menos 1, significa dizer que na primeira volta, que é o π, que é o 180, significa dizer que esse 3x tem que ser igual a 180. Daí a gente conclui que o x é igual a π sobre 3. O que a questão pede para a gente encontrar? Ele dá o valor do cosseno de 3x e pede o cosseno de x. O cosseno de x é só a gente calcular o cosseno, já que eu já achei o valor do x, é só a gente calcular o cosseno de π sobre 3, né? 180 dividido para 3 é 60. O cosseno de 60 graus é 1/2. Esse é um dos valores para o cosseno de x. Mas ele não especificou a quantidade de voltas que se pode dar nessa circunferência. Significa dizer que nesse ciclo trigonométrico eu posso dar duas voltas, por exemplo. Se eu completar uma volta e começar a segunda volta, o meu próximo ângulo é o 3π. Né? Lá no ciclo trigonométrico, quando eu dou uma volta, eu tenho 2π. E aí, se eu continuo e eu chego no 180 de novo, 2π mais π, 3π. E o cosseno de 3π vai ser o mesmo cosseno de 3x, tá certo? Então, pronto. Vamos nos valer disso. Vamos nos valer da possibilidade de que esse ângulo pode ser um outro ângulo maior que 360. Significa dizer que o 3x pode ser o 3π. O 3π para em cima do 180, tá? Então, o cosseno dele também vai... O cosseno dele aqui vai ser também menos 1. Então, 3x igual a 3π. Cancelando 3 com 3, a gente vai ter que o x é igual a π. Se o x for π, significa dizer que o cosseno de x é o cosseno de π. E o cosseno de π é menos 1. Então, tem duas opções aqui. O cosseno pode ser menos 1 e pode ser 1/2. Vamos verificar se tem os itens para menos 1 e 1/2. 1/2 e menos 1 tem o item A. O item correto é o A. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é bem interessante. É uma questão que envolve logaritmos. Sejam A igual a log de cosseno de θ, B igual a log seno de θ e C igual a log de 2. E A mais B mais C igual a 0. Θ é um ângulo entre 0 e 90, ou seja, é um ângulo do primeiro quadrante. Tudo para ele é positivo, o seno, o cosseno e a tangente, tá bom? Podemos afirmar corretamente que θ está situado entre... Então, vamos lá. Vamos calcular o valor de θ. Vamos pegar as informações que foram dadas, tá bom? A primeira informação aqui que foi dada é a seguinte. Terceira questão. Eu sei que A é igual a log cosseno de θ, certo? B é igual a log. Como não tem a base aqui, não aparece, é base 10, é logaritmo de base 10, tá? E C é log de 2. E eu sei que, de acordo com o dado da questão, o A mais o B mais o C é igual a 0. Então, eu vou só substituir o A, o B e o C pelo que ele está me dando aqui. Ou seja, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o log do cosseno de θ mais o log do seno de θ, B, mais o C, o log de 2, isso aqui é igual a 0. Então, eu vou usar a propriedade da multiplicação aqui dos logaritmos. Eu posso pegar essa soma aqui e transformar isso em um logaritmo só, tá certo? Já que as bases são todas iguais. O que é que eu vou ter? Eu vou ter o log de cosseno de θ vezes o seno de θ vezes 2. Isso aqui é igual a 0. Quando não aparece nada aqui é porque a base é 10. Eu vou só reorganizar esse produto aqui. Eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó, log de 2 seno θ cosseno θ, porque a multiplicação ela é
comutativo, tá certo? Isso daqui é igual a zero. Agora a gente vai resolver o logaritmo. Eu ainda posso melhorar isso daqui. A gente já estudou nos arcos duplos e arcos metade. Isso daqui vai ficar log do seno de 2θ na base 10 é igual a zero. Então, a gente vai ter, resolvendo o logaritmo, que o seno de 2θ é igual a 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é igual a 1. Então, o seno de 2θ é igual a 1. Agora, a gente precisa descobrir qual é, de 0 até 90 graus, tá bom? O ângulo que tem o seu seno igual a 1. O ângulo que tem o seno igual a 1 é o ângulo de 90 graus. Então, significa dizer que 2θ é igual a 90 graus. Logo, o nosso θ é 90 graus dividido por 2. Daí, a gente conclui que θ é igual a 45 graus. 45 graus é um ângulo que está situado entre que valores? Bom, 45 graus é um ângulo que está situado entre 40 e 50. Item correto, item C. Vamos agora para a quarta questão, tá bem? Vamos agora para a quarta questão. Resolva a equação tangente de π sobre 4 mais x mais tangente de x mais 2. Ó, bem aqui eu tenho uma adição de arcos. Eu vou precisar aplicar a fórmula para que eu possa reduzir isso daqui a uma equação básica, digamos assim, tá certo? Ou a uma equação polinomial trigonométrica, mas eu preciso reduzir porque não dá para trabalhar com isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula de adição para a tangente, tá bom? Nessa quarta questão, eu vou aplicar a fórmula de adição para a tangente. Bem aqui, eu vou aplicar a fórmula, vai ficar tangente de π sobre 4 mais a tangente de x sobre 1 menos a tangente de π sobre 4 vezes a tangente de x. Isso aqui mais tangente de x mais 2 igual a zero. O que foi que eu fiz? Eu só peguei o parêntese aqui, usei a fórmula da adição de arcos para a tangente e todo o resto eu repeti. A gente sabe quanto vale a tangente de π sobre 4. A tangente de π sobre 4 vale 1. Então, eu vou ter 1 mais tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Por quê? Porque a tangente de π sobre 4 vai dar 1. E 1 vezes tangente de x é tangente de x. O resto eu repito. Como tem fração, eu vou precisar aqui tirar o MMC. Nesse caso aqui, como eu só tenho um denominador, o MMC vai ser ele mesmo, 1 menos tangente de x. Um menos tangente de x dividido por 1 menos tangente de x é 1. 1 vezes 1 mais tangente de x é 1 mais tangente de x. Isso aqui dividido por 1 é isso mesmo. Então, esse resultado vai multiplicar a tangente. Então, é tangente de x vezes 1 menos tangente de x. Dividido por 1 vai dar 1 menos tangente de x. Vezes 2 fica 2, 1 menos tangente de x. E, claro, vai dar, quando eu dividir isso daqui por 1, vai dar 1 menos tangente de x, que vezes 0 é 0. A gente pode cancelar os denominadores e resolver a equação só com o que sobra em cima. Então, o que vai sobrar em cima vai ficar 1 mais tangente de x mais tangente de x, certo? Menos tangente de x ao quadrado de x, mais 2 menos 2 tangente de x é igual a 0. Então, a gente está vendo que está virando uma equação polinomial. Então, veja bem. Tangente de x mais tangente de x dá 2 tangente de x. Então, 1 mais 2 tangente de x menos tangente ao quadrado de x mais 2
menos 2 tangente de x é igual a zero. A gente vai poder cancelar isso aqui, ó, são iguais e com sinais contrários. A gente cancela. Então, o que é que a gente vai ter? 1 menos tangente ao quadrado de x mais 2 igual a zero. Acontece que 1 mais 2 é 3. Então, o que a gente vai ter é menos tangente ao quadrado de x, tá bom? Mais 3 é igual a zero. Passando 3 para o outro lado, menos tangente ao quadrado de x é igual a menos 3. Multiplica por menos 1. Tangente ao quadrado de x é igual a 3. Tangente de x é igual a mais ou menos a raiz de 3. E o ângulo que tem a tangente igual a raiz de 3 é o ângulo de 60. Vamos ver se a questão fala sobre os quadrantes. A questão diz que o K pertence aos inteiros e não mencionou nada sobre o quadrante. Então, qual é o ângulo que tem a sua tangente igual a raiz de 3? É o ângulo de 60. Só o ângulo de 60, π sobre 3? Não, o ângulo de 60 e qualquer ângulo que parar em cima dele. Ou seja, pode ser o π sobre 3 mais 2kπ. Tá bom? Pode ser o outro simétrico, que está lá no terceiro quadrante, que a tangente vai ser também positiva, que é o 240. O 240 é 4π sobre 3, claro, mais o 2kπ. Como é um item de marcar, deve existir só uma das respostas. Bom, como não tem para 240, o que a gente vai ter aqui é que pode ser um número positivo, né? Pode ser um número negativo, tanto faz. Ele não especificou sobre isso. Então, vai ter que ser mais ou menos. Mais ou menos o quê? Mais ou menos π sobre 3, certo? Deixa eu ver se mais ou menos π sobre 3. Se for mais ou menos π sobre 3, eu vou ter ângulos negativos que vão ter tangentes contrárias. Então, tem que ser só π sobre 3 mesmo, certo? Então, item C. Na quinta questão, diz assim: na figura, temos o esboço dos gráficos das funções f e g. Se g de x é igual a seno de πx e f é uma função polinomial do segundo grau, então f de 3 é igual a... Bom, uma observação para essa questão aqui. Esse desenho aqui, ele está errado, tá, pessoal? A concavidade da parábola, ela tinha que estar de acordo com essa concavidade aqui da senoide, tá bom? Dessa função seno. Então, na realidade, esse ponto aqui e esse ponto aqui deveria ser esse mesmo ponto aqui da parábola. Então, tem um erro aí na questão, tá bom? Essa concavidade era para ter sido feita mais em cima, tá bom? Pronto, corrigido isso, vamos responder a questão. Ele quer que a gente calcule o f de 3. Veja só, o f, que é a função com o gráfico na cor azul, é uma função do segundo grau. E o g é uma função seno. Vamos observar primeiro a função do segundo grau. O que é que a gente sabe sobre ela? Essa função do segundo grau, ela tem aqui nas suas duas raízes, uma delas passa pelo zero. E a outra raiz está bem aqui, certo? Na metade do período da função seno, certo? Se eu souber quanto é o período, a metade dele vai ser o valor da segunda raiz da função. Eu sei que uma raiz está aqui, ó, no 0, 0, certo? Então, vamos lá. A questão 5, eu sei que o f de x vai ter que ser do tipo ax ao quadrado mais bx. Cadê o c, professor? Quando uma das raízes da função é zero, significa dizer que o c é igual a zero. Então, não tenho o c aqui, tá certo? Vamos descobrir o período da função seno. Se você observar aqui, ó, o m vale π, e o período da função a gente calcula como 2π sobre o módulo de m. Ou seja, o período aqui será 2π sobre
π. 2π sobre π, cancelando, vai dar um período igual a 2. Ou seja, o gráfico dessa função seno completa um ciclo bem aqui, no 2, tá certo? Como aqui é a metade do ciclo, então esse ponto aqui vale 1. Aqui a gente já tem as raízes dessa equação aqui. Eu sei que o x1 vale 0 dessa função, desculpa. Eu sei que o x1 vale 0 e o x2 vale 1. Certo? Substituindo x por 1, eu sei que a resposta tem que dar 0. Então, se eu fizer o f de 1, como 1 é raiz, a resposta tem que dar 0. Logo, a gente vai ter que a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 é igual a 0. A vezes 1 ao quadrado é a. B vezes 1 é b. A mais b é igual a 0. Então, daqui a gente tira que o a é igual a menos b, por exemplo. Certo? O x do vértice, ele fica sempre na metade das duas raízes. Ou seja, ele está bem aqui no meio entre 0 e 1. Se ele está no meio de 0 e 1, então o nosso x do vértice, ele vale 1 meio positivo. Certo? E o y do vértice, que é onde o seno atinge o seu máximo e o seu mínimo, tá certo? Que tem que ser bem aqui para ser compatível, certo? Essa questão tem um erro. Então, como o máximo é 1 e o mínimo é menos 1 na função seno, significa dizer que o vértice da parábola vai ter que ser menos 1. Bom? Então, o vértice da parábola será menos 1. Com essas duas informações aqui, eu consigo completar as informações sobre a função. Bem, com essas informações, eu vou conseguir fechar como é a minha função do segundo grau. Vou conseguir achar o a e o b. Veja só. Significa dizer que quando x vale 1 meio, o y ou f de x vale menos 1. Vamos fazer também essa substituição. Então, a gente vai ter o seguinte. Quando x vale 1 meio, então, a vezes 1 meio ao quadrado mais b vezes 1 meio, esse é o x do vértice. O x do vértice vai ter que ter como par o y do vértice. Então, resposta menos 1. A gente vai ter que a vezes 1 quarto mais 1 meio b é igual a menos 1. Eu posso multiplicar tudo aqui por 4. O que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter a mais 2b igual a menos 4. Então, eu tenho duas informações aqui que vamos levar para um sistema. A primeira informação que eu tenho é que o a é igual a menos b. Eu já sei que o a é igual a menos b. Então, eu vou substituir. Menos b mais 2b igual a menos 4. Menos b mais 2b vai dar b. É igual a menos 4. Se o b vale menos 4 e o a é igual a menos o b, então a é igual a menos 4, o a vale mais 4. Eu não conhecia a função do segundo grau, mas agora eu a conheço. A minha função do segundo grau, ela é do tipo f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x. E a questão pede para calcular o f de 3, ou seja, 4 vezes 3 ao quadrado menos 4 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, então será 4 vezes 9 menos 12. 4 vezes 9, 36. 36 menos 12, 24. Certo? Então, pronto. A gente encerra aqui a resolução da quinta questão. Eu vou deixar um formulário para que vocês possam estar respondendo as atividades propostas referente às equações trigonométricas. Já disse, vou repetir, qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp,
pode me mandar mensagem lá nos comentários da atividade, pode me mandar um e-mail. O e-mail vai ser algo mais difícil de eu responder, tá certo? Não tem problema, a gente tira as dúvidas, tá, pessoal? Tenha um bom dia, né? Uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a aula. E até uma próxima aula. A gente finaliza com essa aula 10, a matemática 5. Finalizamos assim a apostila 2, certo? Na próxima semana a gente dá início ao volume 3. Tchau, tchau, pessoal!